Muitas vezes pensamos que se trata da pessoa e não da mensagem. E nós precisamos entender que a questão de oposição à vontade de Deus não se trata de pessoas, mas da mensagem que anunciamos. E o que nós anunciamos irá fazer diferença e impactar. Temos, por exemplo, a questão de Paulo, um devoto judeu, defensor de sua religião, que perseguiu os cristãos. Quando conheceu e compreendeu que de fato estava perseguindo a Deus com a sua posição e que se converteu à vontade de seu Deus, então, o que passa a acontecer? Ele tenta convencer as pessoas de que Jesus Cristo é o Senhor, o Messias. Mas ao invés das pessoas se converterem, como era esperado, muitos se opõem a ele. Ou seja, a questão então não é a pessoa. Não se trata simplesmente da pessoa, da sua conversão, do entendimento da vontade de Deus. Muitos ouvirão seu testemunho sem chama de dúvida, mas os que irão se opor, eles se oporão à mensagem anunciada e não a pessoas. E é isso que acontece, por exemplo, lá em Atos 9, 23 a 25, logo depois da conversão de Saulo. Diz assim: decorrido muitos dias, os judeus deliberaram entre si tirar-lhe a vida, porém o plano deles chegou ao conhecimento de Saulo. Dia e noite guardavam também as portas para matarem. Mas os seus discípulos tomaram-no de noite e, colocando-o num cesto, desceram-no pela muralha, ou seja, Paulo fugindo dos seus perseguidores. O que nós podemos esperar? Que irão se opor a nós? Não, mas a mensagem que anunciamos. Mas e a mensagem que anunciamos revela de fato a vontade de Deus ou traduz simplesmente a nossa religiosidade? Essa é a questão. Nós somos chamados para vivermos o reino de Deus, a vontade de Deus, reconhecendo e se submetendo a Cristo como Senhor e Salvador. Ele nos salva. Ele nos resgata das trevas, nos transporta para o seu reino. E a gente precisa ouvir e entender essa mensagem. Quem ilumina o nosso entendimento? Quem nos traz o discernimento é o próprio Senhor. O Espírito nos conduz nessa jornada, para que a gente possa entender e compreender. Podemos receber a palavra, ela ser plantada em nossas vidas, mas o crescimento quem dá é o nosso Deus. E nós precisamos entender que ao recebermos e ao compreendermos a vontade de Deus, nós devemos nos submeter e buscar o conhecimento dessa vontade para sermos instrumento e expressão dessa justiça no mundo. Continuarmos a viver como nós vivíamos, andando segundo o pensamento religioso, sendo até mesmo devotos religiosos, nós não iremos anunciar a verdadeira mensagem. Ela só vem com o conhecimento de Deus. As pessoas se oporão a nós? Não, de maneira nenhuma. Podemos até ser perseguidos, mas elas de fato estão se opondo à mensagem anunciada de salvação, de libertação, de vivermos o reino de Deus na terra segundo a vontade de Deus, que é o oposto do que se propõe a viver segundo o pensamento natural. Devemos rejeitar toda cobiça, toda ganância, toda uma forma de viver de busca do próprio interesse, para vivermos a vontade plena de Deus nessa terra, glorificando o seu nome, honrando o seu nome. Honramos o Senhor quando nós nos comprometemos com Ele, quando buscamos o conhecimento da sua vontade, quando ofertamos a nossa vida em favor dessa vontade, para que Ele seja glorificado, pois o verdadeiro culto, a verdadeira adoração está nisso, e não nos rituais que possamos criar, não nas estruturas que queremos manter e privilegiar. Precisamos entender que métodos, processos, estrutura, tudo isso existe como meio para cumprirmos o nosso propósito de revelarmos o reino, manifestarmos a sua glória e enchermos a terra com o conhecimento da vontade de Deus. Que a gente possa entender, compreender e principalmente
entender que as pessoas irão se opor, o religioso irá se opor, não a nós, mas à mensagem que anunciamos quando estamos alinhados com a vontade de Deus. Que a gente possa nos submeter a essa vontade buscando o conhecimento da vontade do Senhor. Graça e paz sobre a tua vida. Amém.